Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E vamos lá para a nossa aula sobre polígonos. O que são polígonos? São figuras planas e fechadas constituídas por segmentos de reta. Eu já expliquei para vocês, quando a gente estava estudando sobre retas, que é impossível a gente colocar uma reta num plano, né? Num papel, num caderno, num livro ou até num quadro, porque ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda. Quando a gente utiliza figuras geométricas, a gente usa segmentos de reta. O que são segmentos de reta? São partes de uma reta, tá? Então vamos lá. Para ser um polígono, tem que ser constituída por segmentos de reta. Então, olha, eu posso desenhar, ó, aqui, aqui, e eu não posso deixar aberto, tem que ser fechado. Aí é um polígono. Beleza? Então, sempre vai ser o quê? Reto, ó, aqui, aí eu desço, fecho. Também é um polígono, ó, eu tenho segmento de reta aqui, tenho segmento de reta aqui, tenho segmento de reta aqui, aqui e aqui. Então, também é um polígono, tá bom? No nosso módulo tem lá uns desenhozinhos de polígono. Aí, tá lá, a palavra polígono pode ser decomposta em duas palavras. Poli, que quer dizer vários, e o gonos, que quer dizer ângulos. Polígonos quer dizer vários ângulos, tá? Os polígonos, então, podem ser inicialmente definidos como figuras de muitos lados. Mas será que essa definição é suficiente? Observe as figuras a seguir. Aí eu tenho uma figura A, né, que eu falei pra você que o polígono é formado por quê? Segmentos de reta. Então, na nossa figura A, vou até botar o módulo aqui pra vocês. Não sei se vai pegar bem a câmera, mas vamos lá. Na nossa figura A, eu observo que o quê? Ó, segmento de reta em cima, segmento de reta embaixo, segmento de reta do lado esquerdo, e vem uma setinha. Essa setinha, ela também está formada por segmentos de reta? Sim, né? Ó, segmento de reta, desce, ó. Então, eu posso falar que essa figura A é um polígono. Por quê? Ela é formada por segmentos de retas e ela está fechada. A letra B, ela é formada por segmentos de reta? Sim, é formada por segmentos de reta. Porém, ela está o quê? Aberta. Então, ela não é um polígono. A letra C é formada por segmentos de reta? Sim, mas ele cruza aqui, ó. Se ele cruzou, então ele deixa de ser um polígono, tá bom? E a letra D? A letra D é formada por segmentos de reta? Na verdade, tem aqui um segmento de reta. Se eu dividir aqui, olha, eu tô sem régua aqui. Mas se eu dividir, vou pegar isso aqui. Se eu colocar isso aqui, ó, eu tenho um quadrado. O quadrado, sim, seria um polígono se tivesse parado aqui. Porém, ele tem uma leve não, né? Todo arredondado aqui do meu lado direito. Então, ele não é um polígono, porque essa parte arredondada não é um segmento de reta, é uma curva. Então, não. O único dessas figuras aqui que é o polígono é a letra A, tá bom? Então, para ser polígono, relembrando, tem que ser formado por segmentos de reta e ele tem que estar sempre reto. Não pode estar aberto, não pode ter curva, não pode ter círculo, tem que ser sempre reto. E polígono é o quê? Poli, que quer dizer vários, e o gono, que quer dizer ângulo. Então, são vários ângulos, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido a definição de polígono. Aí nós temos embaixo, no 1.1, o que são polígonos convexos e polígonos não convexos. Então, vamos lá. Podemos classificar polígonos como convexos e côncavos. Que côncavos é a mesma coisa que não convexos, tá bom, gente? Nos livros antigos, vocês vão ver muito esse não convexos. Mas, atualmente, a gente está vendo côncavos. E é a mesma coisa, só mudou o nome, tá? Podemos classificar polígonos como convexos e côncavos, mas como saber qual é o convexo e qual é o côncavo? Desenhe segmentos com as extremidades internas nos polígonos. Se o segmento estiver totalmente interno no polígono, dizemos que ele é um polígono convexo. Se alguma parte do segmento ficar externo, esse polígono é denominado côncavo. Ai, não entendi. Como é que eu vou entender isso, professora? Tá muito complicado. Então, vamos lá.
Vamos desenhar um polígono para vocês. Polígono convexo. Polígono convexos. Olha bem. Para ele ser convexo, eu tenho que conseguir traçar uma reta e ela tem que passar apenas por 2 pontos. Então, olha bem, eu vou traçar uma reta aqui, ó. Uma semi-reta, na verdade, né? Aí, ó, ela bateu aqui no polígono e bateu aqui no polígono. 2 vezes só. Se bate 2 vezes, então ele é convexo. Vamos desenhar uma outra. Ó, a minha semi-reta bateu aqui. Ignora essa daqui, tá? Porque essa que eu desenhei na horizontal, ela não pertence ao meu polígono. Foi só que eu tava explicando pra vocês. Desenhei uma na vertical. Aqui e aqui. Bateu em quantos pontos? 2 pontos. Então, sim, esse polígono, ele é convexo. Porque por onde eu desenhar, ó, se eu desenhar uma semi-reta inclinada, ó, bateu aqui e bateu aqui. Bateu quantas vezes? 2. Então, ele é convexo. Se eu botar na outra direção de inclinado também, ó, a bater aqui e bateu aqui. Então, onde eu traçar semi-retas, vai sempre bater em 2 lados do meu polígono. Então, eu chamo meu polígono de convexo. Agora, vamos desenhar um polígono côncavo. Polígono côncavo. Aí, gente, olha, sabendo que polígonos são formados por semi-retas e ele tem que estar fechado. Então, ó, uma semi-reta, desço, uma semi-reta, desço, uma semi-reta, subo com uma semi-reta, desço com outra semi-reta. Ficou igual uma bandeirinha, né? Vamos traçar uma semi-reta. Olha só, eu vou pegar numa parte que eu tenho um design diferente, né? Fez esse biquinho aqui. Então, ó, se eu traço uma semi-reta aqui, ela bateu aqui, ela bateu aqui e ela bateu aqui. Em quantos pontos ela bateu? 3. Se ela bateu em 3, então ele não é convexo. Se ele não é convexo, ele é côncavo. Beleza? Vamos desenhar aqui na parte mais embaixo. Bati aqui, bati aqui, bati aqui, bati aqui. Bati em 4 pontos, então ele é um polígono côncavo. Ah, professora, mas se eu desenhar minha semi-reta lá em cima, tá bom, vamos desenhar. Bateu em quantas? 2. Mas não importa, tá bom? Eu sei que se bate somente em 2, ele é convexo. Porém, eu tenho uma parte do meu polígono que não é convexo. Então, o meu polígono todo vai ser côncavo. Beleza? Então, relembrando, polígono convexo, eu traço uma semi-reta e pode bater apenas em 2 pontos. Polígono côncavo, quando eu traço a semi-reta e ele bate em mais de 2 pontos. Tranquilo isso, gente? Então, relembrando, o que é polígono? Polígono, se eu separar as palavras, quer dizer que ele é formado de vários ângulos. E ele tem que ser formado por semi-retas e sempre fechado. Não pode ter curva, não pode ter círculos, ele tem que ser sempre reto, tá bom? Os polígonos, eles são classificados em convexos e côncavos. Polígonos convexos, quando eu traço uma semi-reta sobre ele, a semi-reta só pode bater em 2 pontos. E polígono côncavo, quando eu traço uma semi-reta, ele bate em mais de 2 semi-retas, né? Eu bato em mais de 2 pontos. Aí ele vai ser convexo. Ele vai ser côncavo. Ai. Relembrando. Ficou bem confuso agora, né? Convexos. Traço uma semi-reta, bate em 2 pontos. Côncavo. Traço uma semi-reta e bate em mais de 2 pontos. Tá ok? Então, tá tranquilo essa parte. Nós temos os desenhozinhos lá no nosso módulo, que tá lá os desenhos de polígono convexos e tá lá desenhado que tem 2 pontos. E tem o exemplo do polígonos côncavos também, tá ok? Mas a explicação é essa que eu lhe dei. Vocês podem perceber que, olha, no
côncavos, ele poderia ter feito uma outra bolinha aqui, ó, aqui em cima, tá vendo? Ele fez uma semi-reta, aí ele colocou na parte de cima, na parte de baixo, mas a gente tá vendo que ele bateu aqui. Então, isso já diz que ele é um côncavo. No outro também, ó, ele bateu aqui nessa pontinha, nesse biquinho e em cima, tá ok? E mesmo que esse outro aqui, ó, os dois pontos estão dentro do meu polígono, eu tenho uma parte que não está, tá? Sempre que fica tudo dentro, tudo interno, ele é convexo. Quando fica uma parte externa, ele é côncavo, beleza? 1.2 está me falando elementos de um polígono. Então, vamos lá. Eu vou desenhar o polígono igual está no nosso módulo. É um pentágono. Por que pentágono? Porque tem 5 semi-retas. Então, ó, é um 1.2. Então, vamos lá. Uma semi-reta, 2 semi-retas, 3 semi-retas, 4 semi-retas, 5 semi-retas. Então, pentágono. Os polígonos são denominados de acordo com o número de semi-retas que ele possui, tá? Então, o encontro, ó, essa semi-reta aqui, ela passa a ser lado. Aqui também é um lado, outro lado e outro lado. Dependendo do número de lados, é o nome que o polígono recebe. O encontro desses lados, ó, esse lado aqui, ó, deixa eu ver se tem uma caneta de uma outra cor aqui. Eu tenho. Esse lado aqui encontrou com esse lado aqui. E o encontro deles é bem aqui. E o encontro dos lados recebe o nome de vértice. Então, eu tenho uma vértice aqui. Eu tenho uma vértice aqui. Eu tenho outra aqui. Então, em cada encontro de lados, eu tenho uma vértice. E aqui, eu tenho outra vértice. E quando eu ligo uma vértice à outra, ó, eu tenho essa vértice aqui, do meu lado esquerdo. Essa aqui do meu lado direito. Aí eu vou ligar. Ó, então eu tenho uma diagonal. Então, quando eu ligo uma vértice na outra, eu tenho uma diagonal. Ó, eu posso ligar essa nessa. Ó, outra diagonal. Beleza? Eu posso ligar essa vértice aqui nessa daqui. Olha, quando eu venho traçar essa aqui até essa aqui, ó, eu não consigo. Então, eu não tenho uma diagonal desse lado. Desse lado, eu tenho um lado. Beleza? Então, quando eu consigo ligar uma vértice na outra vértice, eu tenho uma diagonal. E o ângulo, ó, quando eu junto esse lado com esse lado aqui, eu formei aqui um ângulo. O que está do lado de dentro é interno. E o que está do lado de fora é o externo. Então, quais são os elementos de um polígono? Elementos de um polígono. Professor, o que são elementos? São aquilo que faz parte da minha figura, tá? Vamos supor que eu vou fazer um bolo. Para fazer um bolo, o que eu preciso? Eu preciso de ovos, eu preciso de leite, eu preciso de farinha de trigo, eu preciso de manteiga, eu preciso de fermento. São os elementos para fazer um bolo. E os elementos para fazer um polígono são esses que eu falei para você. São o quê? Os lados, o encontro dos lados, que são a vértice, o encontro das vértices, que são a diagonal, e os ângulos, que formam com o encontro dos lados, que são os ângulos internos, que fica do lado de dentro, e o ângulo externo, que estão do lado de fora. Esses são os elementos de um polígono, beleza? Aí vem aqui no nosso livrinho, tá? A classificação dos polígonos quanto ao número de lados. Quando o polígono tem
dois lados, eu posso ter um polígono de dois lados, gente, olha bem. Dois lados eu preciso de quantas semirretas? Duas. Então, vamos lá. Uma semirreta, outra semirreta. Ó, ficou aberto. É polígono? Não, professora. Polígono tem que ser o quê? Fechado. Se eu ponho assim e assim, é um polígono? Não, porque, ó, está aberto tanto para a esquerda quanto para a direita. Se eu coloco assim, é um polígono? Não, está aberto tanto em cima quanto embaixo. E para ser polígono tem que ser fechado. Então, não existe polígono de dois lados. Não existe, ok? Então, para ser o polígono, o menor número de lados que o polígono vai ter vai ser 3 lados. Olha nesse aqui. Se eu fecho aqui, eu tenho um triângulo. Então, sim, aí eu tenho um polígono. Tem que ser o quê? Fechado. E não pode ter nem curvas, nem passar um por cima do outro, nem cruzar, nada disso. Tem que ser sempre reto. Então, o polígono de 3 lados é o triângulo, de 4 lados é o quadrilátero, não é o quadrado, tá, gente? É o quadrilátero. Se tem 4 lados, é quadrilátero, que pode ser o quadrado, pode ser o retângulo, e tem outras figuras geométricas que tem 4 lados que vocês vão aprender com o tempo, tá bom? Mas as mais comuns são o quadrado e o retângulo. Nós temos também o pentágono, que foi esse que a gente estava vendo aqui, ó, que ele tem 5 lados, o hexágono, que tem 6 lados, o heptágono, que tem 7 lados, o octógono, que tem 8 lados, o eneágono, que tem 9, o decágono, que tem 10, um decágono, que tem 11, dodecágono, que tem 12, tridecágono, que tem 13, tetradecágono, que tem 14, pentadecágono, que tem 15, hexadecágono, que tem 16, o heptadecágono, que tem 17, o octadecágono, que tem 18, o eneadecágono, que tem 19, e o icoságono, que tem 20. Beleza? Enrolou, mas saiu. Então, gente, é bom vocês conhecerem esses nomezinhos, façam uma brincadeirinha e vão memorizando esses nomezinhos. É bom, porque quando vocês estiverem um pouquinho maiores, a gente vai ver muito esses nomes. E é bom vocês saberem quantos lados tem cada um, beleza? Então, escrevam no papelzinho, colhem na parede do quarto, ou colhem no banheiro, colhem na porta da geladeira, que toda vez que vocês forem lá pegar uma aguinha ou um suquinho, vocês vão olhar o nome e vocês vão memorizar, tá bom? É importante sempre lembrar sobre a regularidade. Se em um polígono todos os lados e ângulos forem iguais, diremos que é um polígono regular, beleza? Aí, atividade de aprendizagem. O número 1, dê os nomes dos polígonos abaixo. É só vocês contarem os lados e vão lá na tabelinha, porque eu sei que vocês ainda não memorizaram, né? E descubra qual é o nome deles, beleza? 2. Na figura a seguir, identifique quais os polígonos classificamos como côncavos ou convexos. Lembra que eu expliquei para vocês? Se não lembram mais, voltem no início da aula e olhem lá a explicação de côncavos e convexos. Tá bom? Eu espero que vocês façam com atenção e qualquer dúvida é só chamar. Beijinhos e tchau!